A paz e a graça do nosso querido Jesus seja na vida de todos. O nosso estudo hoje está no livro de Apocalipse, no capítulo 3. Jesus mandando uma mensagem, uma carta à quinta igreja, a igreja de Sardes. E hoje nós vamos ver a partir dos versos 4. Lembrando que Jesus se apresenta como os 7 Espíritos de Deus, como aquele que tem as 7 estrelas na mão. Jesus fala de uma atitude hipócrita da igreja, que era dizer que estava viva, mas na verdade estava morta, fedendo às narinas de Deus. Jesus dá uma sacudida nessa igreja e fala: ainda tem vida, acordem, fortaleçam-se, arrependam-se, lembra do que vocês ouviram. E ele diz: se não fizer, se não se arrepender, eu virei de repente, quando ninguém espera, como um ladrão na noite, e atacarei essa igreja, essas pessoas que não querem arrepender. Aí, a partir do verso 4, ele diz assim, a parte boa, da igreja de Sardes. Mas alguns de vocês de Sardes têm conservado limpas as suas vestes. Aleluia! Glória a Deus! O elogio à igreja de Sardes é que no meio de todo aquele pecado, de todo aquele ambiente fétido de morte que havia na igreja de Sardes, Jesus está dizendo: ainda existe vida aí. Ainda existe alguns que não se contaminaram. Sempre haverá um remanescente. Profeticamente, essa igreja, ela aconteceu entre o ano de 1517 a 1700 com a Reforma Protestante, com Lutero, Calvino e vários outros nomes, que trouxe revelações importantíssimas. Mas a igreja ainda continuou morta, fétida, até por cerca do ano 1700. E agora, Jesus está mandando uma mensagem específica. Para quem? Para aqueles que não sujaram as suas vestes. Sabe, queridos? Nós vivemos no meio de muita contaminação. E hoje, assim, com muito mais facilidade. Meu Deus, que coisa terrível! Que tem sido a internet com tanta velocidade para ser um instrumento de morte. Para tantos, tem sido instrumento de vida, de aprendizado de tantas coisas. Eu sou tremendamente abençoada com a internet, com o YouTube, com o Google, muito abençoada. De forma secular, aprendendo muitas coisas que eu quero saber, mas principalmente, meu Deus, quanta vida nós temos à nossa disposição na internet. Mas para uma grande maioria, tem sido instrumento de morte. Mas Jesus está dizendo, alguns de Sardes, alguns ainda não se contaminaram.
Vocês andam com as suas roupas limpas. Vocês andarão comigo vestidos de roupas brancas, pois merecem essa honra. Olha, você imagina, se a gente converte ao Senhor Jesus, aceita Ele como Salvador das nossas vidas, e vamos morar aí distante do mundo, sem internet, sem celular, sem televisão. Eu gosto até de assistir alguns programas assim, pessoas que moram em lugares gelados, muito afastados, sobrevivem, gostam daquilo. Mas você imagina, a gente falar assim, não, eu converti, agora eu tenho que ser santo, então agora eu vou me afastar. E vai morar aí a centenas de não sei quantos de quilômetros de população e de informações, como internet, celular, essas coisas. Jesus iria falar para nós assim, vocês estão de vestes limpas. Sim, pode estar de vestes limpas. Mas falar para nós assim, vocês estão de vestes limpas, vão andar comigo de vestes limpas porque vocês mereceram. Que merecimento há eu estar de vestes limpas se eu não estou no meio de sujeira, de pecado? Que mérito há? Não há dificuldade. Eu vou para longe, levo a minha Bíblia e leio a minha Bíblia e vou para a horta e faço isso só com a minha família, ninguém vê ninguém, ninguém conversa com ninguém. Que dificuldade há em se manter santo? É muito mais fácil, não é? Então não vai ouvir essa palavra. Vai andar comigo com vestes brancas, porque você merece. Olha que lindo. Você andou no meio de gente morta, pecadores que vivem só os desejos da carne. Você andou no meio de muita corrupção, de muita imoralidade, de idolatrias, e você não se contaminou. Continuou com vestes brancas? Ah, pois você vai andar comigo com vestes brancas, reinar comigo e dizer para nós, porque você mereceu. E sabe por que não há mérito de nos esconder? Porque é o nosso testemunho que prega. Como que a Igreja de Cristo iria chegar no tamanho, né, que está hoje, se nós não estivermos no meio da contaminação, amando os pecadores, ensinando a palavra de Deus e principalmente sendo testemunhas, tendo obras de quem vive? E ele diz assim, aqueles que conseguirem a vitória serão vestidos de branco, e eu não tirarei o nome dessas pessoas do livro da vida. Eu declararei abertamente na presença do meu Pai e dos anjos que elas pertencem a mim. Portanto, quem tem ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Essa palavra aparece para todas as igrejas. Só quem quer ouvir, abre o ouvido para o Espírito Santo é que vai ouvir. Só aquele que fala, Espírito Santo fala, que vai ouvir. E Jesus fala assim, aquele que conseguir vencer, vestirão vestes brancas, e essa é para a eternidade. Mas ele fala mais, algo que nos chama atenção. Ele fala assim, se você vencer, manter-se limpo, eu não apagarei o seu nome do livro da vida.
Esse versículo, essa parte tem que ser colorida na nossa Bíblia. Porque cai por terra a doutrina que diz: uma vez salvo, salvo para sempre. É mentira. É para quem permanecer fiel até o fim. Aquele que está sujo, que se suje mais ainda. Aquele que está justo, limpo, que se limpe mais ainda. E ele está dizendo aqui: não tirarei o nome dessas pessoas do livro da vida. Algumas versões diz: não apagarei. Só tem como tirar algo que está lá. Só tem como apagar algo que está lá. Como que vai apagar ou tirar algo que não está lá no livro da vida? Aí ele está dizendo: qual a causa que eu vou apagar o nome dessa pessoa? Porque não venceu. Porque não se manteve com vestes brancas. Vou tirar o nome do livro da vida. Aquela questão, começa bem, começa cheio de fogo, começa pregando, e depois vai se esfriando, e depois vai vivendo só de aparência. Gente, esconde dos olhos de fogo de Jesus, para com isso. Aparência de vivo, mas está morto. E pior que nem da gente não está escondendo, não. A gente sabe que não está. Não tem fruto. Não tem fruto. E ele está dizendo: vou apagar do livro da vida. Só vai ter o nome firmado diante de Deus aquele que se manter puro, com vestes brancas. Vestes que o próprio Jesus vai providenciar eternamente para nós. Enquanto isso, vamos caminhar, santificando, saindo do meio da sujeira. Para quem está sujo, vamos brilhar. Que Jesus brilhe nas nossas vidas. E ele diz mais: eu declararei abertamente na presença do meu Pai e dos anjos que elas pertencem a mim. O próprio Jesus vai declarar diante do Pai, diante dos anjos: esses são meus. Estão de vestes limpas, venceram, estão com um nome escrito no livro da vida. Eu não nego eles. Lembrando que Jesus diz assim quando ele estava aqui na terra: não se envergonhe de mim. Porque se envergonharem de mim, eu vou me envergonhar de vocês diante de Deus. Eu vou falar: não te conheço, não te conheço. E assim termina a carta a essa igreja, meu Deus, falando tão fortemente aos nossos corações. Que nós possamos, em nome de Jesus, ser esses que, se ouviu de Deus, conserte. Ele não está dizendo: olha, está com aparência de morto e não tem jeito mais. Ele falou: está com aparência de morto, mas sacode aí, lembra do que você ouviu, lembra do que você aprendeu, porque ainda dá vida, ainda dá para ressuscitar aí, ainda dá para ter muita vida aí. Lave as roupas no sangue de Jesus, arrependendo dos pecados e se convertendo. Ainda tem jeito, ainda tem jeito. Ainda tem jeito de ter um nome no livro da vida e ser confirmado diante de Deus e dos anjos. Jesus dizendo: essa é minha. Pai, anjos, essa é minha. Esses são meus. Fica essa palavra para nossa meditação em nome de Jesus.